Em 1984, um filme simples sobre artes marciais conquistou o mundo. Karate Kid: A Hora da Verdade. Muito mais do que socos e chutes, o longa marcou uma geração com suas lições de vida, amizade e superação. E no vídeo de hoje, a gente vai viajar pelos bastidores desse clássico inesquecível. Você vai conhecer curiosidades que talvez nunca tenha ouvido, descobrir como estão hoje os cenários e os atores que deram vida a esses personagens icônicos, além de ver cenas que foram cortadas do filme e quase ninguém conhece. Então prepara a faixa na cabeça, ajeita a postura e vem comigo reviver esse grande clássico dos anos 80. Dirigido por John Avildsen, o mesmo de Rocky, e escrito por Robert e Mark Kamen, o filme trazia no elenco nomes como Ralph Macchio, Pat Morita, William Zabka, Elizabeth Shue e Martin Kove. As gravações começaram em outubro de 1983 e duraram apenas 45 dias. Com um orçamento de 8 milhões de dólares, ninguém esperava muito. Mas o filme arrecadou mais de 130 milhões ao redor do mundo. Foi uma das maiores bilheterias daquele ano. E o maior sucesso inesperado de 1984. O que pouca gente sabe é que a história do filme foi inspirada em fatos reais. Tudo começou quando o produtor Jerry Weintraub viu uma reportagem sobre um garoto magricela que apanhava na escola, mas havia virado faixa preta para se defender. Ele levou a ideia ao roteirista Robert Mark Kamen, que também tinha sido vítima de agressões na adolescência, e decidiu aprender karatê para se defender. Ele encontrou um mestre japonês que seguia os princípios do karatê de Okinawa e havia sido aluno de Shojun Miyagi, que se tornou o precursor do karatê jutsu no Japão. Sim, essa foi a inspiração para o nome do personagem. I have been a student of martial arts since I'm 17. One teacher I had was this funny little Okinawan man who was quite a deadly Okinawan master. People would say to him, "Sensei, when am I getting a black belt?" And he would take a black belt out of the drawer and he said, "Here." He didn't believe in belts. He said his teacher, who was the founder of the Goju School of Karate, Miyagi Chojun, who Mr. Miyagi is named after. E foi assim que surgiu o roteiro, misturando um pouco de cada história. Mas tem mais. Anos depois, o filme virou alvo de um processo. Um instrutor chamado William D. Clemente alegou que era o verdadeiro Karate Kid, pois usava esse nome desde os anos 60, e que o personagem havia sido baseado nele. Ele processou o estúdio, mas perdeu a causa. Mesmo assim, até hoje mantém em seu site que é a verdadeira inspiração por trás do filme. Pat Morita nasceu nos Estados Unidos e era fluente em inglês, mas para conquistar o papel do Sr. Miyagi, ele precisou mais do que isso. Na época, Morita era conhecido pelo público por papéis cômicos, especialmente como o dono do restaurante em Happy Days. Por isso, o produtor Jerry Weintraub achava que ninguém o levaria a sério como um mestre de karatê. Inicialmente, ele nem foi autorizado a fazer o teste. Outros atores chegaram a ser considerados. O lendário Toshiro Mifune, famoso pelos filmes de Akira Kurosawa, fez um teste e foi elogiado, mas sua versão de Miyagi era séria demais, quase como um guerreiro samurai. Then we were casting for Mr. Miyagi, and the studio suggested Toshiro Mifune. And his Mr. Miyagi was a scary Mr. Miyagi. It was full of dignity and Bushido and all of this stuff, and it wasn't quite right, but you know, he's a big name and everything else. Makoto Iwamatsu também foi cogitado, mas teve que recusar o papel por estar comprometido com Conan, o Destruidor. Já Morita, determinado, pediu uma segunda chance. Ele deixou a barba crescer, criou um sotaque japonês e entregou uma performance tão marcante que o produtor não teve como dizer não. Never once, never for one instant, before, during, and since, did I ever have a sense that I can't do this part. I don't know how, I don't know where it came from. Miyagi voice, Miyagi presence, Miyagi spirit emerged. Pat Morita nem sequer sabia karatê. As cenas de luta foram feitas por dublês, o que só reforça o quanto ele convenceu no papel com carisma e atuação. Antes de Ralph Macchio brilhar como Daniel LaRusso, o papel passou por vários atores. Sean Penn foi o primeiro a receber a proposta, mas recusou por estar focado em papéis mais sérios. Charlie Sheen também foi convidado, mas preferiu aceitar um papel no desastroso Grizzly 2, que só foi finalizado e lançado em 2020, quase 40 anos depois. Outros atores cogitados incluíam nomes como Robert Downey Jr., Tom Cruise, Nicolas Cage, John Cryer, Emílio Esteves, Thomas Howell e até Eric Stoltz. Eu não estou suportando mais.
twice. Mas quem levou a melhor foi Ralph Macchio, que havia chamado a atenção por sua atuação como Johnny Cage em Vidas Sem Rumo. O próprio Macchio disse que usou aquele personagem como base para construir Daniel LaRusso. O papel de Ali também teve disputa acirrada. Atrizes como Helen Hunt e Demi Moore chegaram a ser consideradas para o papel, mas quem acabou conquistando a vaga foi Elizabeth Shue. E o motivo é curioso. A escolha se deu, em parte, graças a um comercial do Burger King estrelado por ela, que fez bastante sucesso no início dos anos 80. O ator Martin Kove, que interpretou o temido sensei John Kreese, queria tanto o papel que chegou a recusar outros trabalhos enquanto esperava ser chamado para o teste. Segundo Kove, o diretor John Avildsen pediu que ele aguardasse o teste, mas essa espera se arrastou por semanas. Irritado por estar perdendo oportunidades, Kove acabou soltando sua frustração. No próprio teste, ele canalizou toda a sua raiva na audição, que ficou tão intensa que convenceu os produtores de que ele era o Chris. He was a little miffed because he had to wait so long so he had a lot of resentment going in, which I think he used to advantage. You don't come into my dojo and drop a challenge and leave, old man. Na cena de abertura, as crianças perseguindo o carro pela rua, acenando para se despedir, são todas da vizinhança. Elas estavam rondando o set e interferindo nas filmagens. O diretor se ofereceu para incluí-las no filme se deixassem a equipe em paz. E para conseguir o melhor ângulo dessa cena, o diretor teve que subir no topo de uma fábrica para filmar. Ralph Macchio já era um adulto quando interpretou Daniel LaRusso. Ele tinha 22 anos durante as filmagens. Alguns colegas de elenco custaram a acreditar quando descobriram sua verdadeira idade, já que ele parecia mesmo um adolescente. E por falar em idade, a atriz Handy Heller, que vive a mãe de Daniel no filme, era apenas 14 anos mais velha que Macchio. O personagem marcou tanto a vida do ator que, anos depois, ele deu ao seu filho verdadeiro o nome de Daniel. A interpretação icônica do Sr. Miyagi por Pat Morita teve grande influência do mestre de karatê Fumio Demura. Morita passou bastante tempo ao lado de Demura, que além de ser seu dublê nas cenas de luta, também inspirou o jeitão do personagem. A famosa cena da luta contra os garotos fantasiados de esqueleto precisou ser regravada várias vezes. O motivo? Os atores reclamaram que estavam realmente apanhando de Demura. Para resolver o problema, o mestre sugeriu que usassem seus próprios alunos como figurantes. E prometeu: a gente grava essa cena em uma única tomada. E foi exatamente o que aconteceu. Pat Morita também deixou sua marca criativa em outros detalhes. Foi ele quem desenhou o logotipo do bonsai que aparece no kimono de Daniel. E falando em símbolos, muita gente jura que a faixa de cabeça usada por Daniel e Miyagi tem um sol nascente desenhado. Mas não tem. O desenho, na verdade, é uma flor azul. Para parecer mais alto em algumas cenas, Morita teve que atuar em cima de uma caixa de 10 centímetros. Ah, e o nome completo dele nos créditos? Noriyuki Pat Morita. Foi uma exigência dos produtores, que queriam destacar suas origens japonesas. Aquele carro amarelo clássico que o Sr. Miyagi dá de presente ao Daniel não era apenas um item de cena. Ele acabou se tornando um verdadeiro presente de aniversário na vida real. O Ford Super Deluxe de 1948 foi dado a Ralph Macchio pelo próprio produtor do filme. E o mais incrível, ele ainda tem o carro até hoje. I have that car. I just figured this was who wouldn't want this car? I mean, outside of it being a famous car, it was kind of a cool canary yellow 47 Ford convertible, and I have it to this day. Uma das cenas mais emocionantes do filme quase ficou de fora. O estúdio queria remover o momento em que Miyagi aparece bêbado, alegando que a sequência quebrava o ritmo da história. I get a call one day from Jerry and John, the studio executive powers that be want to throw that scene out. Mas o diretor John Avildsen bateu o pé para mantê-la e acredita que foi justamente essa cena que garantiu a indicação de Pat Morita ao Oscar. I thought it was a terrific scene. No, cut it. It just stops the movie. Let's keep moving. And that was the scene that got him nominated. Durante as gravações da cena do torneio, os figurantes entraram tanto no clima da história que começaram a vaiar William Zabka, mesmo quando as câmeras estavam desligadas. Sua própria mãe estava na plateia e tentava convencer as pessoas de que ele era, na verdade, um cara super simpático na vida real. Cameras were not rolling and the crowd's booing me. And I would sit there and I saw my mom actually in the stands crying. He's not like that, she told me later. She's trying to tell her, but he's a nice guy.
O juiz da luta final não era apenas um figurante, era Pat Johnson, especialista em karatê e ex-aluno de Chuck Norris. Além de coreografar todas as lutas do filme, ele também treinou o elenco. As far as the physicality, we had a trainer in martial arts. His name was Pat Johnson, and he would work with us in class format and in one-on-one. Pat Johnson trained us together every day. We would do our workout together. We, did push-ups in each other. We fought each other. We sparred each other. Then they would go home, Ralph and I would do our choreography. Yeah, don't hit him with it. Right. Put it on his chest and then push him. Na clássica cena em que o Sr. Miyagi tenta pegar uma mosca, o inseto era, na verdade, um fiapo preto preso por uma linha de pesca e controlado por um membro da equipe. Um detalhe simples que garantiu um efeito bem interessante na tela. Na época, a Columbia Pictures era propriedade da Coca-Cola, que exigia que seus produtos aparecessem no filme. Ralph Macchio se incomodou com isso, especialmente na cena do café da manhã, ao ter que dizer que bebia Minute Maid, uma das marcas de suco pertencentes à Coca-Cola. Are you on something? Yeah, I'm on Minute Maid. Já na oficina do Sr. Miyagi, ele até tentou esconder o logo da Sprite com a mão, mas foi obrigado a refazer a cena. Mesmo assim, Ralph só mostrou o logo por um instante. Outro fato interessante envolvendo a Coca-Cola foi quando o ator Kyle Eastwood, filho de Clint Eastwood, fez o teste para o papel de Daniel e foi rejeitado. Seu pai, sabendo disso, não ficou nada feliz e simplesmente proibiu qualquer produto da Coca-Cola em seus próximos filmes. Durante anos, o icônico chute da garça foi alvo de piadas, sendo considerado teatral e pouco prático. No próprio Karate Kid 2, Daniel tenta usá-lo novamente e falha. Mas em 2011, durante o UFC 129, o lutador Lyoto Machida nocauteou Randy Couture com um golpe bem parecido. O responsável pela criação do lendário golpe foi Daryl Vidal, que também aparece no torneio como um dos semifinalistas. Ele inclusive serviu como dublê para Pat Morita na cena em que Miyagi pratica o chute nos tocos de madeira. Além disso, Daryl ajudou na coreografia das lutas e até hoje mantém sua própria escola de artes marciais. Tá gostando do vídeo? Então deixa aquele like para dar uma força. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo como este e nostalgia vindo por aí. Antes do filme, Karate Kid era um personagem da DC Comics, parte da equipe Legião dos Super-Heróis. O nome pertencia oficialmente à editora, que precisou autorizar seu uso no longa. Por isso, nos créditos finais, há um agradecimento especial à DC Comics. Na cena em que Miyagi e Daniel deixam o Cobra Kai, repare bem, Miyagi nunca vira as costas para Chris. Ele reconhece o perigo e se posiciona de forma a proteger Daniel enquanto saem. Um pequeno gesto que mostra muito sobre o personagem. Durante o baile de Halloween, Daniel comenta que sua fantasia foi feita por um amigo. Um amigo meu fez pra mim. Embora não seja dito diretamente, é possível ver partes da fantasia penduradas na oficina de Miyagi em uma cena anterior. Na icônica cena em que Miyagi tenta capturar uma mosca, Daniel pergunta: não é mais fácil usar um mata-moscas? No reboot de 2010, Jackie Chan realmente usa um pequeno aceno divertido ao original. Na cena em que Daniel é espancado pelos valentões após o baile, há uma placa no portão que diz: socorro, pare! Essa placa foi colocada de propósito pela produção. O temido sensei John Kreese quase foi interpretado por outro ator, John Glover, que depois viveria o Lionel Luthor em Smallville. Existem até imagens de bastidores com Glover no papel. O motivo da troca nunca foi revelado oficialmente. A icônica música You're the Best, de Joe Esposito, não foi feita originalmente para Karate Kid. Ela foi composta para Rocky 3, mas acabou rejeitada em favor de Eye of the Tiger, do Survivor. Depois disso, tentaram encaixá-la em Flashdance, e mais uma vez foi recusada. Foi substituída por Maniac, de Michael Sembello. A música tema de Karate Kid também ficou por conta da banda Survivor, com a canção The Moment of the Truth. Nos anos 80, o que não faltava eram músicas marcantes. Na série How I Met Your Mother, o personagem Barney insiste que Johnny é o verdadeiro Karate Kid e que Daniel é o vilão da história. Sem querer ofender o Ralph Macchio, mas ele não é o Karate Kid. Eu concordo plenamente com você. Hi! William Zabka! Parece absurdo, pois essa teoria vem sendo discutida há anos por fãs. I look at it as if Ralph is the villain. He takes his girlfriend away.
Johnny had every right to do what he did to this guy. Eles argumentam que Johnny usava o karatê apenas para defesa, enquanto Daniel era quem iniciava as brigas. Além disso, no filme, o próprio Daniel diz que quer aprender karatê para se vingar. Que tal vingança? Algo que Miyagi prontamente repreende. Os fãs também alegam que aquele chute final era proibido de acordo com as regras, logo ele não deveria ter ganhado pontos pelo chute. Você concorda com essa teoria? Comenta abaixo sua opinião. Na praia, quando Daniel tenta impressionar Ali com suas habilidades, acaba acertando uma bolada no rosto de seu amigo Fred. Um detalhe quase despercebido, mas que arrancou risadas no set. Em 2018, foi lançada uma série spin-off do filme no YouTube chamada Cobra Kai, que reuniu as estrelas originais. Em 2020, a Netflix comprou os direitos e expandiu o sucesso para o mundo todo. Em fevereiro de 2025, a série chegou ao fim na sua 6ª temporada, com uma legião de fãs antigos e novos. E não para por aí. Nesse ano foi lançado Karate Kid Lendas, um filme que reúne os universos da versão de 1984 e do reboot de 2010, trazendo Ralph Macchio e Jackie Chan lado a lado. Na versão original, o filme encerraria com um confronto tenso entre Chris e Miyagi no estacionamento. Chris, furioso com a derrota de seus alunos, parte para cima de Johnny e tenta agredi-lo. Miyagi intervém, se recusa a lutar e acaba vencendo o sensei com zero violência, finalizando a cena com aquele famoso beliscão no nariz. Essa sequência só foi ao ar no início de Karate Kid 2, mas na verdade ela era o encerramento planejado do primeiro filme. 2 cenas deletadas revelam mais embates entre Daniel e Johnny ao longo do filme. Na primeira, após Daniel comprar o almoço para Ali, eles estão prestes a se sentar quando Johnny corre e coloca uma torta na cadeira de Daniel. Mas Daniel não deixa barato. Ele espalha na camisa de Johnny, o que gera um caos no refeitório. A outra cena deletada acontece próxima a um bebedouro da escola. Nela, Johnny entrega uma autorização para Daniel, dizendo que ele precisa da assinatura da mãe para participar do torneio. Confuso e cansado da situação, LaRusso pergunta por que Johnny insiste tanto em provocá-lo, o que deixa Lawrence ainda mais irritado e alimenta ainda mais a rivalidade entre os dois. Chegou a hora de matar a curiosidade. Veja agora o antes e depois dos cenários. E se os cenários mudaram, imagina o elenco. Confira agora o antes e depois do elenco. Ralph Macchio tinha 23 anos na época do filme. Atualmente está com 63 anos. Seu trabalho mais recente foi em Karate Kid Lendas, de 2025. Pat Morita tinha 52 anos na época do filme. Morita faleceu em 2005, de insuficiência renal aos 73 anos. Seu último trabalho foi em A Intocável, de 2005. William Zabka tinha 19 anos na época do filme. Atualmente está com 59 anos. Seu trabalho mais recente foi em Karate Kid Lendas.
Elizabeth Shue tinha 21 anos na época do filme. Atualmente está com 61 anos. Seu trabalho mais recente foi na série Gen V, de 2023. Martin Kove tinha 37 anos na época do filme. Atualmente, está com 78 anos. Seu trabalho mais recente foi na série Cobra Kai, de 2018. Randy Heller tinha 37 anos na época do filme. Atualmente, está com 77 anos. Seu trabalho mais recente foi em Cobra Kai. Israel Joarbi tinha 21 anos na época do filme. Atualmente está com 62 anos. Seu trabalho mais recente foi em Boogie Nights, de 1997. Chad McQueen tinha 24 anos na época do filme. Chad faleceu em 2024, de falência múltipla de órgãos, aos 63 anos. Seu último trabalho foi no documentário Steve McQueen, O Homem e a Velocidade, de 2015. Rob Garrison tinha 24 anos na época do filme. Rob faleceu em 2019, de doença hepática, aos 59 anos. Seu último trabalho foi em Cobra Kai. Ron Thomas tinha 23 anos na época do filme. Atualmente, está com 63 anos. Seu trabalho mais recente foi em Cobra Kai. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Para mais conteúdo como este, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente também quando foi a primeira vez que você assistiu a esse filme. E comenta também outros detalhes que não foram para o vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.